Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e quero abraçar com muito carinho aos meus alunos aí do oitavo ano A e oitavo ano B, que nesse momento estão assistindo a nossa videoaula. Bom, pessoal, na aula passada nós começamos aí a introdução, da nossa primeira unidade, falando aí sobre as questões sociais, não é isso? Os problemas que ocorrem dentro da nossa sociedade. E aí nós tivemos como tema principal um questionamento que seria Arte revela questões sociais, onde nós questionamos para vocês quais problemas que mais afetam a comunidade em que vocês vivem. E aí vocês citaram alguns exemplos como o desemprego, como a fome, a escolaridade precária, as ruas esburacadas, falta de iluminação pública, lixo sendo jogado na rua e vários outros problemas que nós citamos na aula anterior, não é isso? E aí nós questionamos também sobre a possibilidade de que a arte pode chamar a atenção para esses problemas, e nós vimos que a arte pode sim chamar a atenção, denunciar na verdade esses problemas para a sociedade. E hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo e vamos levar vocês para uma reflexão. Então eu peço que vocês abram o livro de vocês, o livro de artes, aí o Telares. Na página 12 do livro de vocês, a gente vai estar fazendo esse questionamento aí, ok? Então vamos lá para a página 12 do nosso livro, que fala aí, temos outro questionamento para início da nossa abertura. Como sou afetado pelos problemas da sociedade em que vivo? Esse é o questionamento que abre a nossa reflexão. De que forma é que todos nós somos afetados pelos problemas que existem dentro da sociedade, dentro do ambiente, dentro da comunidade em que nós vivemos? Bom, e aí no nosso texto diz o seguinte, ainda que em medidas diferentes, os problemas enfrentados por uma sociedade afetam todos os seus integrantes. Afinal, viver em grupo significa compartilhar não só os benefícios dessa convivência coletiva, mas também as dificuldades geradas por ela. Bom, quando a gente fala que mesmo em medidas diferentes, os problemas enfrentados pela sociedade, eles afetam a todos os seus integrantes, é porque independente do local onde você mora, independente do grupo em que você convive, quando existe um problema dentro da sociedade, esse problema acaba lhe afetando ou direta ou indiretamente. Então todos nós acabamos sendo afetados, alguns mais afetados, outros menos afetados por esses problemas, mas a verdade é que todos nós somos afetados direta ou indiretamente, por esses problemas sociais, não é isso? E principalmente porque nós vivemos em grupo, e quando a gente vive em grupo, significa compartilhar. Viver em grupo é compartilhar, mas não é só compartilhar coisas boas, é compartilhar também as coisas ruins, é ser beneficiada com as coisas boas que acontecem dentro da comunidade, dentro do grupo, mas é também enfrentar as dificuldades que existem dentro da sociedade, aquelas dificuldades que são geradas por nós mesmos, seres humanos, e que acabam afetando outros grupos sociais dentro do nosso convívio. E aí nós temos 4 imagens que faz a abertura aí dessa nossa reflexão. E aí eu quero que vocês tentem identificar a imagem número 1. Observem atentamente para os detalhes da imagem número 1. Bom, a imagem número 1 mostra o quê? Ela mostra embalagens plásticas, e outros tipos de objetos flutuando sobre a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Então observem que esses poluentes, eles acabam prejudicando, poluindo na verdade a Baía de Guanabara. O lixo que é descartado por nós, os resíduos domésticos que são jogados muitas vezes na rua, nos rios, acabam indo parar na Baía, e aí acaba poluindo as águas da Baía de Guanabara. Então nós temos aí um problema social que é gerado pela comunidade, e a própria comunidade que gera o problema, ela acaba sendo afetada também. Na nossa imagem número 2, nós temos um outro problema social e ambiental enfrentado em nosso país, que é o desmatamento e as queimadas. As queimadas provocadas muitas vezes de forma criminosa, raras vezes de forma natural. A maior parte das queimadas são feitas de forma criminosa. E aí nós temos uma área
na imagem 2 da floresta amazônica. Uma área desmatada, a gente pode perceber pela imagem aí que existe uma grande parte dela que está desmatada, que foi derrubada a vegetação, e existe também a queimada. E aí esse desmatamento, nessa imagem aí, e essa queimada é provocada pelos fazendeiros, não é isso? Para o preparo da terra para o pasto, para a criação de gado. Então eles destroem a vegetação nativa, ateiam fogo no que resta para limpar o terreno, para então ali começar a criação de gado ou até mesmo atividade agrícola, se for o caso, em determinada região. Isso aí é em Tucumã, na cidade de Tucumã, no estado do Pará, uma imagem aí de 2016. É um outro grave problema enfrentado pela sociedade, que são o desmatamento e as queimadas. Além de ter o desmatamento, que é um problema, nós temos as queimadas. Quando a gente ateia fogo em uma área dessa, uma área florestal como essa, a gente gera um outro problema, que é a extensão de habitat natural para alguns animais, a morte de muitos animais durante as queimadas, como nós vimos aí ano passado, ano retrasado, falando muito dessas questões ambientais, né, dos incêndios criminosos que ocorreram dentro da floresta amazônica. Várias espécies de animais estavam sendo mortos pelo incêndio, e além da poluição atmosférica provocada também pela fumaça das queimadas, o que acaba agregando fatores nocivos à nossa saúde, como o efeito estufa, aquecimento global, a poluição atmosférica, tudo isso prejudicial ao meio ambiente e à nossa saúde também. Bom, a imagem 3, ela mostra aí um esgoto, córrego, né, a céu aberto, em uma área sem saneamento básico, em Teresina, no Piauí. Uma imagem aí de 2017. Essa é a realidade de muitas cidades no Brasil. Um exemplo, não é isso? Várias cidades, inclusive aqui a nossa comunidade, vocês mesmos citaram aí, que é um dos problemas que ocorrem aqui dentro da comunidade, é justamente esgoto a céu aberto, e essa é uma realidade principalmente das cidades de interior, né, das cidades pequenas. Dificilmente a gente encontra ruas pavimentadas, dificilmente a gente encontra saneamento básico, dificilmente a gente encontra rede de esgoto, né, na maioria das cidades. Então aqui é o saneamento básico no caso. Então nós temos um grave problema, porque além das ruas ficarem feias, além do mau cheiro, isso tem a proliferação de ratos, de baratas, ou seja, de animais que são nocivos à nossa saúde, e a probabilidade também da gente ser contaminado por doenças, devido à proliferação desses animais, de bactérias, essa própria sujeira, então que acaba prejudicando também a saúde dos moradores dessas regiões. E a outra imagem que a gente observa aí, que são moradias na comunidade de Saramandaia, né, um bairro lá da cidade de Salvador, né, e alguns edifícios também em meio a esse emaranhado de construções mais humildes. Então a gente percebe, na verdade, aí uma contradição, né, uma desigualdade, e essa desigualdade a gente pode dizer que é uma desigualdade social, né, a desigualdade das formas de habitação. Enquanto a gente vê prédios luxuosos lá no fundo, em volta desses prédios, na verdade, nós vemos uma grande favela, um grande bairro pobre da periferia de Salvador, que é Saramandaia. Então a gente percebe aí que há uma desigualdade social muito grande em algumas cidades, ou na maioria das cidades brasileiras, com relação às habitações precárias, em que a maior parte da população elas acabam enfrentando. E aí eu vou mostrar outras imagens aqui para vocês relacionadas a esses mesmos problemas que nós citamos agora para vocês. Aqui nós temos mais uma área de poluição aí da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde a gente vê pneus, plásticos, garrafa PET, sacola, até boneca a gente observa aí, no córrego praticamente de toda a Baía de Guanabara, poluindo praticamente toda essa área aí. Toneladas de lixo são retiradas da Baía de Guanabara, mas o lixo retorna novamente pela água de chuvas, pelos esgotos que acabam parando dentro dessa baía e acabam poluindo novamente o local. Aqui nós temos mais uma imagem também da Baía de Guanabara, onde a gente observa lixo às margens da baía, que é um grande problema, na verdade, que a gente enfrenta em todo o país. Aqui novamente o desmatamento da floresta amazônica. Observe aí a proporção do desmatamento. Geralmente, como nós comentamos, o desmatamento ele é provocado para o início do pasto, até mesmo para a atividade agrícola. As queimadas, que é um grave problema, como a gente comentou aqui,
boa parte dos incêndios que ocorrem dentro da floresta amazônica são incêndios criminosos. Por que criminosos, professor? Porque boa parte delas são feitos por fazendeiros, por garimpeiros, por grileiros, que querem expulsar os indígenas, né, que vivem em determinadas áreas da região do Amazonas, e para se apoderar dessas terras, eles expulsam os indígenas. Então, como eles não conseguem tirar, digamos assim, por bem, eles acabam tendo fogo na floresta para tentar expulsar os indígenas daquela região e então eles poder se apropriar do território, né? Então, são o que nós chamamos de incêndios criminosos. E outros são provocados de forma acidental. Como é que um incêndio é provocado de forma acidental? Bom, alguns fazendeiros da região, eles ateiam fogo em seu terreno para limpar o terreno, para iniciar ali a criação de gado, o pasto no caso para a criação de gado, até mesmo para iniciar a atividade agrícola. Só que com o vento, a proporção do fogo acaba tomando direções, digamos assim, que eles não conseguem controlar. Então o fogo sai da área que eles pretendiam colocar porque o vento acaba espalhando o fogo. E aí acaba tomando dimensões gigantescas e eles não conseguem mais controlar e acabam pegando fogo em toda uma área florestal, que é um dos graves problemas ambientais que nós temos também aqui no Brasil. Aqui nós temos novamente esgotos a céu aberto, né, que, como nós citamos, é um grave problema social que diz respeito principalmente à saúde pública, né? Os esgotos eles são responsáveis por boa parte das doenças que afetam as comunidades. Novamente um outro esgoto aqui a céu aberto. E geralmente toda essa água de esgoto ela vai para onde, gente? Dentro do rio, que acaba poluindo também as águas de rios. E aqui mais uma demonstração de desigualdade social com relação às habitações precárias, as comunidades que são construídas, as habitações que são construídas em locais de risco, como aí a gente observa um morro, né? Isso, então, o risco dessas casas desabarem é muito grande, principalmente nesse período que a gente está agora de chuva, de muita chuva, que acaba encharcando os terrenos e faz com que eles desabem com uma facilidade muito grande. E aí essas moradias são construídas nesses locais, por quê? Porque a população não consegue mais espaço dentro da cidade ou em locais adequados. Então eles acabam construindo suas residências nesses locais, muitas vezes sem autorização da prefeitura, mas são os únicos locais que eles acabam tendo condições de construir, mas acabam colocando em risco até a sua própria vida quando constroem nesses locais de alto risco. E aqui novamente a desigualdade social. Esse aí é o bairro do Morumbi, é um dos bairros mais nobres de São Paulo, só que em volta desse bairro chique, desse bairro de ricos lá em São Paulo, nós temos uma das maiores favelas também da região. Observe que a gente tem um contraste aí, não é isso? De um lado a gente vê aí prédios luxuosos com piscinas em praticamente todos os apartamentos, e do outro lado a gente vê uma grande favela. Então a gente observa a grande contradição que existe no Brasil, no mundo todo na verdade, mas essa imagem representando a desigualdade social brasileira relacionada às habitações. Então a gente viu aí 4 grandes problemas sociais e ambientais, na verdade, que são apresentados em nosso território, né, em nosso país. Esses são problemas do nosso país, mas que afetam praticamente o mundo todo, né? Bom, como vocês se sentiram observando essas imagens, desses problemas aí, da Baía de Guanabara poluída, das queimadas, do desmatamento, dos esgotos a céu aberto, das moradias precárias em alguns bairros? Né? Como é que vocês se sentem observando isso? Por que vocês se sentem dessa forma? Se questione aí, pensem um pouquinho os problemas que muitas comunidades enfrentam. Será que esses problemas lá, eles afetam toda uma comunidade ou afetam só aquela localidade? A poluição da água de um rio afeta só o local onde está jogando aqueles poluentes lá? O desmatamento da floresta amazônica só afeta a população que mora lá na floresta amazônica? Né? As dificuldades que a população desse bairro lá em Saramandaia sofrem afeta só a comunidade de Saramandaia ou afeta toda a cidade de Salvador? Ou afeta os bairros vizinhos, ou afeta o próprio centro lá onde estão esses prédios? Né? O esgoto a céu aberto afeta só aquela rua onde está passando o esgoto ou afeta toda uma comunidade, as pessoas que circulam por aquela comunidade, por aquele bairro, por aquela rua? Então, são problemas que chamam a atenção
e que nos leva a uma determinada reflexão, né? Eu sou afetado pelos problemas da sociedade em que vivo ou não sou afetado? De que forma é que eu sou afetado? Esses questionamentos a gente está fazendo aqui e a gente vai propor para vocês as respostas desses questionamentos lá na nossa atividade, né? O que é que cada um de vocês vê nessas imagens aí? Que tipo de problemas estão sendo relacionados aí? Poluição das águas, poluição atmosférica, desmatamento, queimadas, falta de saneamento básico, moradias precárias. São os problemas que a gente consegue estar observando nessas imagens aí, né? Algum dos problemas que apresentam nessas imagens aí é mais presente na sua realidade, na sua comunidade? Qual desses problemas aí está mais presente aqui no Espantagado? É a poluição das águas, é o desmatamento, são as queimadas, são os esgotos a céu aberto ou são as moradias precárias? Qual desses problemas é que está mais próximo da realidade de vocês aqui? Bom, então como parte integrante, a gente viu aí vários problemas que podem ocorrer dentro da sociedade e a gente sabe que como parte integrante da sociedade, os artistas, eles podem ser desafiados, né, pelos problemas que afetam, que os afetam na verdade, sejam esses problemas econômicos, sejam esses problemas sociais, sejam problemas políticos, sejam problemas ambientais, né, entre vários outros, né? E é por meio da arte, da sua arte, né, que eles podem questionar essas situações que vivem, ou que eles podem também os problemas que acarretam, que afetam a sua comunidade, para estar sensibilizando a sociedade para esses problemas. Então o artista ele pode, por meio do seu trabalho, da sua música, do seu poema, do seu artesanato, da sua pintura, né, isso do teatro, da dança, qualquer arte que ele desenvolva, ele pode, por meio do seu trabalho artístico, ele chamar, ele despertar a atenção da população para aqueles problemas em que a sociedade está inserida. Não é isso? Bom, na página seguinte, a gente tem aí na página 13 do livro de vocês, a gente abre a página 13 com essa imagem aí, e eu peço que vocês observem também essa imagem. Bom, essa imagem ela descreve uma faca, um facão, não é isso? O que é que você vê na imagem? A gente observa que é um facão, uma espécie de facão. Mas observe que tem uma frase também nesse facão. A frase que tem aí é o seguinte: o que é ser índio para você? Ou seja, é um questionamento. Isso aí é uma peça, uma pedra, um micai, né? Micai na linguagem pataxó é pedra que corta, né? É uma pedra que corta, de Arissana Pataxó, uma indígena artista plástica. Essa imagem foi tirada em 2009 e é uma escultura feita em cerâmica. Ela tem 60 centímetros de comprimento, foi feita em cerâmica por Arissana Pataxó, que é uma artista plástica indígena, né? E aí ela fez essa obra de arte com material lá da comunidade, com a cerâmica, desenvolveu, e aí ela questiona justamente o que é ser índio para você. As pessoas que vão observar essa obra de arte, essa peça de cerâmica, elas se questionam, quando elas observam aí o que é índio para você, elas se questionam sobre, justamente essa a intenção da artista. Ela é indígena e ela quer que as pessoas reconheçam, ou que as pessoas reflitam sobre o que é que eles pensam sobre os povos indígenas, né? Por que você acha que há essa pergunta nessa obra, né? Como você responderia se essa pergunta fosse feita para você agora? O que é ser índio para você? O que é que vocês responderiam? Né? Esse questionamento a gente vai colocar lá na nossa atividade para que vocês respondam. Então essa obra de Micai, essa obra Micai, na verdade, ela foi criada pela baiana Arissana Pataxó, né? Nome artístico de Arissana Brás, como é chamada, né? Em seus trabalhos, a artista ela aborda a resistência, a diversidade dos povos indígenas brasileiros e a luta pela defesa de seus direitos. Ela é uma artista plástica que trabalha esculpindo em argila, na maioria das vezes,
A maior parte de suas obras são feitas em argila, e ela tenta em todos os seus trabalhos ela despertar a atenção da sociedade para os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas no Brasil, né? Pelos povos indígenas, pela diversidade que existe entre os povos indígenas. Nem todas as tribos indígenas vivem da mesma forma, têm a mesma cultura, né? Cada povo indígena tem uma cultura diferenciada, e ela tenta despertar na população justamente essas diferenças culturais que existem entre as tribos indígenas, mas principalmente a luta dos povos indígenas pelos seus direitos. E o principal direito que os povos indígenas vêm lutando é o direito pela sua terra, é o direito de viver da sua maneira, com a sua cultura, com as suas tradições, que muitas vezes são paudadas pela comunidade que o cercam, que estão ao seu redor. Observe que na foto da intervenção do paulista Eduardo Su, aquela primeira imagem que a gente viu lá, vamos retornar aqui, a imagem que a gente viu na abertura do nosso capítulo, que seria das garrafas PET. Observem que nessa imagem, olhando de longe, parecia haver pessoas até mesmo navegando de caiaque no poluído Rio Pinheiros, que é essa outra imagem que a gente vai ver aqui, né? Então, nessa mesma exposição que a gente viu aquela imagem lá anterior, a gente tem essa outra imagem aí, que é uma escultura, na verdade é uma canoa e um homem, tudo feito de material reciclado. E o objetivo daí é tentar mostrar que existem pessoas navegando, é como se tivesse pessoas navegando em um caiaque dentro do rio poluído, do Rio Pinheiros, nesse caso não no Rio Tietê mais, aqui já no Rio Pinheiros, também em São Paulo. Mas na verdade o artista colocou bonecos no lugar das pessoas, né, compondo 150 esculturas, né? Ele colocou 150 esculturas com o intuito de chamar a atenção para a poluição das águas. É possível navegar dentro do Rio Pinheiros, dentro do Rio Tietê? É quase impossível, porque são rios praticamente completamente poluídos. Mas ele desperta a atenção porque no passado esses rios eram rios limpos, de águas claras, eram rios onde as pessoas podiam tomar banho, podiam pescar, e hoje, infelizmente, não pode mais devido ao grau de poluição que existe nessa região, né? Então, esses caiaques aí de Eduardo Su, eles despertam a atenção também da população para a poluição do Rio Pinheiros. Então, de que forma você acha que os diferentes problemas enfrentados pela sociedade que nós vivemos podem ser abordados pela arte? Aqui nós vimos que a poluição das águas, ele foi abordado pelo artista Eduardo Su a partir de confecções de caiaques feitos de material reciclado, de material que é jogado dentro do rio. Ele acabou utilizando para construir esses caiaques, essas canoas, e colocar bonecos também construídos de material reciclado dentro do rio. Foi feito também aquelas garrafas PET gigantes colocadas às margens do Rio Tietê para chamar a atenção da poluição do rio. Mas para chamar a atenção com relação às queimadas, com relação aos esgotos a céu aberto, com relação às moradias precárias, de que forma é que esses artistas podem fazer esse trabalho? Então, todos esses questionamentos a gente vai deixar para que vocês respondam na nossa atividade, ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Nós falamos aí então sobre os problemas enfrentados pela sociedade e de que forma é que eles podem afetar, e se, na verdade, nós somos afetados pelos problemas da sociedade em que nós vivemos, independente de ser afetado de forma direta ou indireta, ok? Então a nossa aula fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta, e antes de terminar a nossa aula, dá um joinha, clica no sininho e se inscreve no nosso canal, ok? Um abraço no coração e até a próxima.